Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo a mais um programa Experimentos Audiovisuais. O nosso documentário de hoje conta a fundação e a história da Rádio Rural de Mossoró. Acompanhe. Mossoró é uma cidade com grande potencial nos meios de comunicação. Ela conta com canais de televisão, vários jornais, rádios AM e FM. Esta cidade se destaca por vários episódios de pioneirismo. Um deles é a fundação da Rádio Rural, a primeira e única emissora a ministrar aulas radiofônicas. Esta é a Rádio Rural de Mossoró. Rádio Rural de Mossoró oferece a melhor programação. A Rádio Rural de Mossoró foi fundada em 2 de abril de 1963, como emissora de educação rural. Uma proposta inovadora na época, em prol da educação à distância através das escolas radiofônicas. E também com o objetivo de ser a voz do povo, ou porta-voz da Igreja Católica no interior do estado. E quem abraçou logo esta ideia foi Dom Eugênio Salles, um grande batalhador, um homem de espírito renovador. Naquela época, Dom Eugênio Salles, ele estava com uma ascendência muito grande no aspecto social aqui no Nordeste, por causa do movimento chamado Movimento de Natal. Então ele sonhava que o Rio Grande do Norte poderia ter 3 emissoras de educação rural, 3 rádios rurais chamadas Natal, Caicó e Mossoró, correspondentes às dioceses. Rural de Mossoró. A Rádio Rural de Mossoró nasceu em um momento histórico na vida do povo brasileiro. Era a inquietação nacional por causa do socialismo, e que mais tarde veio, um ano depois, 1964, a confirmação do golpe militar. Foi num momento muito importante para a história do próprio Brasil. A Rádio Rural nasceu naquele pré-clima de revolução. Ali, entretanto, existia influência bastante acentuada de Dom Helder Câmara, que conhecemos, Dom José Maria Pires, Dom Eugênio Salles, como eu já falei, que estavam dando um sentido renovador, sobretudo com aquele projeto das escolas radiofônicas, de tal modo que, para justificar a criação das rádios rurais, o motivo propulsionador foi precisamente as escolas radiofônicas. Foi o primeiro e principal motivo. Daí nasceu, neste momento, e por assim dizer, um momento histórico de certas interrogações: para onde nós estamos indo, para onde nós vamos do ponto de vista político. Neste momento nasce a Rádio Rural. Rural de Mossoró. Foi um dia festivo para a cidade. O presidente da República do Brasil se encontrava em nosso meio. O que lembra a inauguração foi a visita do presidente João Goulart. Foi na presença do presidente João Goulart que o senhor bispo diocesano, Dom Gentil Diniz Barreto, assim se pronunciou. Excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. João Goulart, excelentíssimo senhor senador, Dr. Dizuí Rosado Maia, excelentíssimo senhor deputado federal, Dr. Van Rosado Maia, excelentíssimos senhores deputados estaduais, excelentíssimos senhores prefeito e vice-prefeito, senhores vereadores, demais autoridades aqui presentes, meus queridos padres e queridos diocesanos. À tarde do dia 2 de abril, 4h30 mais ou menos, o presidente primeiro passou no CID, no Cine City, fez uma visita e veio para a Rádio Rural
onde houve o ato inaugural. Então, um abençoado dia, considero eu, de 1963. A emissora de Educação Rural de Mossoró Limitada, que terá por objetivo principal a educação de base através das escolas radiofônicas, está devidamente instalada. Oferecemos nossa programação ao querido ouvinte amigo, uma rádio popular, Rádio Rural de Mossoró, Rádio Popular. Esse aqui foi o primeiro transmissor da Rádio Rural, né? Nós começamos aqui na Rádio Rural, primeiro foi com esse transmissor, né? Esse transmissor é uma fabricação Philips, no ano de 1963, dia 3 de abril, nós começamos a trabalhar com esse transmissor. Foi o primeiro transmissor da Rádio Rural. Ele é um transmissor de 1 kW, 1 kW equivale a 1000 watts de potência, né? Entendeu? Onde as médias, começamos com a frequência de 1080 kHz, hoje foi transformado para 990 kHz. Esse é o transmissor que nós começamos. E hoje ele funciona, o transmissor tem 44 anos, funciona, é o transmissor reserva, é o transmissor que trabalha sempre à noite, 82, por aí assim, nós começamos a trabalhar com 10 kW. Esse transmissor aqui é o de 10 kW. É um transmissor fabricado pela EASA. Que essa fábrica já fechou, né? É um pouco antigo também, já tem aproximadamente o quê? Esse transmissor já está com uns 25 anos. Esse transmissor é o transmissor principal. A antena da Rádio Rural de Mossoró já foi montada em lugar inusitado, na Lagoa do Bispo. Essa é a antena, ela tem uma altura de 94 metros, quer dizer, 94 metros devido à questão da frequência da rádio. Uma rádio que tem uma frequência baixa, a antena geralmente é alta, né? Como a Rádio Rural tem 990, a antena corresponde a 94 metros de altura, né? Essa antena era lá por trás do Colégio Diocesano, na Lagoa do Bispo. Foi tirada essa antena para cá, porque lá essa antena não suportava lá, devido que lá é cabeceira de pista, né? Cabeceira de pista, aí nós adquirimos esse terreno e foi colocada essa antena aqui. Estavam nascendo juntas a Rádio Rural de Mossoró e as escolas radiofônicas com o MEB, Movimento de Educação de Base. A equipe do MEB sempre nos ajudou nesse trabalho, tendo à frente Zilda G, que se prontificou muita dedicação no apoio à Rádio Rural. A ideia do MEB surgiu da preocupação dos bispos do Brasil com o desenvolvimento da região Nordeste. E nos anos 60, final da década de 50 para início da década de 60, os bispos do Nordeste se reuniram e decidiram, em convênio, em acordo com o governo, né, lançar um movimento em nível nacional para desenvolver um programa de alfabetização de adultos nas zonas rurais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Assim nasceu o MEB. O MEB, ele cumpriu um papel muito importante na formação e na organização das comunidades, uma época onde iniciava o processo de organização dos assentamentos rurais. Ainda não tínhamos uma política de reforma agrária, nós tínhamos uma lei que era a do Plano Nacional de Reforma Agrária, que era da desapropriação por tensão social. Em Mossoró, era o ano de 1963, quando foi instalada a Rádio Rural de Mossoró, em função das escolas radiofônicas. O governo diocesano estava sob a responsabilidade de Dom Gentil, Diniz, né, bispo diocesano, e o Monsenhor Américo Simonetti era o superintendente da Rádio Rural. Juntos, eles resolveram instalar o MEB em Mossoró, para funcionar através da Rádio Rural. O MEB, que tinha uma equipe, esta equipe começou a fazer um trabalho, e interessante esse trabalho, era de rádio funcionando a pilha, com audiência cativa ali para a Rádio Rural, e distribuído nas comunidades que foram preparadas em torno de Mossoró e dos municípios vizinhos.
No momento foram constituídas 2 equipes. Uma para fazer funcionar a rádio, né, com seus locutores, com operadores, enfim. E uma outra para fazer funcionar o movimento de educação de base, o MEB também constituído de professoras locutoras, supervisores, uma coordenadora, que então passou a processar a instalação do movimento. O MEB, nós passamos a visitar os municípios, a levantar o número de analfabetos, né, e a constituir os núcleos nas comunidades onde havia bastante analfabetos e treinar monitores para fazer funcionar uma escola radiofônica ali naquela localidade. Eu lembro-me que a escola, o Movimento de Educação de Base, o MEB, funcionou aqui em Serra Rosado do ano de 1976 até o ano de 1978. De início, foram 7 turmas, sendo 2 na cidade e 5 na zona rural. Cada turma tinha o seu monitor, e esses monitores eram assistidos semanalmente pela supervisão. Inicialmente foram instaladas 50 escolas radiofônicas, compreendendo 7 municípios, incluindo Mossoró, né? 7 municípios aqui da região. E a escola radiofônica funcionava da seguinte forma: o rádio tinha um horário reservado para a professora locutora, chamada assim professora locutora, que fazia uma aula dirigida aos alunos que estavam lá com um rádio, né, reunidos em torno de um rádio com um monitor. Esses alunos ouviam a aula, que era transmitida pela rádio, e o monitor acompanhava passo a passo e repassava para a professora as dificuldades encontradas pelos alunos durante a aula, né, ou no decorrer da aula. Durante essa época que funcionou o MEB, foi muito bom, porque nós sabemos, temos muitos cidadãos que hoje estão realmente bem preparados e tiveram início com o MEB. O MEB deu uma grande ajuda em preparar a comunidade e a rádio começou a ajudar a comunidade nos projetos, nos planos que o MEB tinha em vista. Tem um grande papel o Movimento de Educação de Base aqui com a Rádio Rural de Mossoró, ou seja, com a Diocese de Santa Luzia. Posso dizer que o MEB contribuiu bastante para a questão da alfabetização de adultos na zona rural e ele extrapolou o processo de alfabetização, desenvolvendo outras atividades como sindicalização, grupalização, desenvolvimento, organização da comunidade, trabalhos comunitários que envolviam toda a comunidade. Isso ia além da escola propriamente dita. Era um trabalho comunitário, onde se processava, a gente costumava desenvolver, junto com a comunidade, trabalhos em mutirão, trabalhos de reunião, de debate, de discussão política também, né, dos problemas sociais, dos problemas rurais, da zona rural. Tudo isso era a ação que o MEB desenvolvia junto aos comunitários. Rural de Mossoró. E os caminhos da Rádio Rural foram traçados pela sua programação ousada, que mais uma vez mostrou competência em preservar o concurso A Mais Bela Voz. A Mais Bela Voz. A Mais Bela Voz, inegavelmente, foi um projeto que deu certo. Novamente, eu digo, não foi uma criação aqui de Mossoró, da Rádio Rural de Mossoró. Fazia parte de uma programação, porque nós tínhamos uma entidade chamada Rede Nacional de Emissoras Católicas. Nós formamos uma rede. E então, esta rede resolveu fazer este projeto A Mais Bela Voz. De modo que a Mais Bela Voz começou a funcionar inicialmente a nível de região. Quando se fala em Mais Bela Voz, inegavelmente, aqui para nós em Mossoró, nós não podemos esquecer a figura de Raimundo da Costa. Comecei aqui, no Show das 10, aqui no mini auditório, com o seu Mané, que era quem comandava o show, né?
Exatamente. Eu lembro, e você fazia parte do nosso show das 10, daqui nós tiramos para o Pax, e fomos descobrir lá mais Bela Voz em Areia Branca. E então foi quando participei lá no Cinepax, né, do concurso de Mais Bela Voz do Oeste, e concorri com vários artistas aqui da região, e tinha mais ou menos 28 candidatos, bons, muita gente boa, e eu ganhei em primeiro lugar. Eu fui a primeira colocada, com a música de Adelino Moreira, Cinderela. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, aquele amor que sonhei, virá que eu sei, é só esperar. É interessante, conhecida não somente aqui, mas ela foi até São Paulo com a Mais Bela Voz também, fazer uma apresentação lá. Foi através do show A Mais Bela Voz que eu cheguei até São Paulo, né, para um show no programa do J. Silvestre. O programa era na TVS, que hoje é SBT, né? E lá eu participei, fui com o Emery Costa, que na época era o diretor da emissora. Nós levamos a Amanda para São Paulo, num concurso chamado A Mais Bela Voz do Brasil, empreendido pelo apresentador de televisão J. Silvestre, na então TVS, hoje é a TV de Silvio Santos, e nós levamos a Amanda Costa com um outro representante de Macau, aqui também da nossa área, e eles se houveram muito bem na apresentação lá, embora não tenham conquistado o primeiro lugar. Fiquei em segundo lugar, mas foi muito bom, porque eu tive assim, uma grande experiência. Fui, assim, graças a Deus, muito elogiada. A rádio também ganhou muito com isso, porque nunca nenhuma emissora tinha feito isso e a Rádio Rural fez essa, né? E aí foi onde até hoje nós estamos, né? Raimundo da Costa é o símbolo, não é, de um artista que, além de cantar bem, tem uma dedicação, um amor muito grande à Rádio Rural de Mossoró, tem um amor muito grande a esse projeto e a Mais Bela Voz. Por isso, ela é quase, eu não quero chamar ídolo não, né? Mas é uma figura que, de fato, sobressai, inesquecível quando se fala em A Mais Bela Voz. Rural de Mossoró. A Rádio Rural de Mossoró, sua fundação, sua história, tem sim uma programação voltada para o seu povo. Eu gosto da Rádio Rural porque eu nasci aqui em Mossoró, sou filho de Mossoró e vi a Rádio Rural nascer. Por isso eu assisto a programação dela e gosto de ouvir a programação da Rádio Rural. Gosto porque ela é uma rádio que é da igreja e é uma rádio que não tem politicagem. Só por isso que eu gosto dela. Eu escuto a Rádio Rural desde 62, no tempo do MEB. E a Rádio Rural, eu escuto mais por causa da credibilidade. Quando você escuta uma notícia na Rural, você pode escrever embaixo que é verdadeira. Eu gosto da Rádio Rural de Mossoró desde 1985, que eu faço parte de um programa aqui, Hora da Coalhada. Uma vez por semana, nas quintas-feiras, com um programa intitulado Cantiga Sertaneja, do qual eu sou participante, cantando e apresentando. E sou amigo de toda a equipe da Rádio Rural. Todo mundo da Rádio Rural me trata muito bem. Eu, além de ouvinte, sou amigo da equipe. Gosto da Rádio Rural porque ela tem sido uma trincheira autêntica, né, da fala do povo. E a Rádio Rural, enquanto veículo de comunicação, tem prestado relevante serviço à comunidade de Mossoró e, por que não dizer, do estado do Rio Grande do Norte. E assim Mossoró se orgulha de ter, nos meios de comunicação social, uma rádio com tamanha credibilidade e relevância, construída por aqueles que sempre quiseram
o melhor para a vida de seu povo. Me recordo bem que quando aqui cheguei como locutor, encontrei José Nilson Rodrigues, que é hoje contabilista, encontrei Ezequiel Fonseca, que hoje é médico, encontrei Demilson Santos, que está aposentado pela TV Verdes Mares e reside hoje em Fortaleza, e encontrei outros valores como João Bosco Queiroz Fernandes, que depois Mossoró conheceu durante muito tempo como cronista social do programa Panorama da Rádio Tapuio. Outros valores que aqui se notabilizaram, Seu Mané, Donato de Castro e tantos outros. Meus dois irmãos já falecidos, Eleri Costa e Everi Costa, também trabalharam aqui na Rádio Rural, foram locutores e nos ombreamos, nós todos, os três irmãos, e demos também a nossa contribuição à comunicação aqui na Rádio Rural de Mossoró, então emissora de educação rural limitada. Quem passou pela Rádio Rural não esquece essa passagem e não amaldiçoa o tempo que se dedicou a esta rádio. Nós tínhamos funcionários que, de fato, davam a sua vida, os seus sonhos, os seus ideais, pela Rádio Rural de Mossoró. A trajetória da Rádio Rural a recomenda. A emissora nunca fugiu desse diapasão. A sua linha de trabalho, a sua linha de conduta como meio de comunicação tem se preservado até hoje. De tudo que eu tenho falado sobre a Rádio Rural, o bem que ela fez, a sua caminhada, por trás tem algo. Uma motivação maior, invisível e que a gente não fala todo dia a respeito dela. A Rádio Rural, desde os seus pensamentos iniciais, ele projeta um trabalho evangelizador, o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, a educação da fé. Para mim é o pano de fundo, ou é o que está por trás dos bastidores de tudo isso, são essas ideias evangelizadoras e de educação de fé. O grande desafio da rádio é procurar se manter fiel aos seus propósitos, né? E, acima de tudo, uma coerência com aquilo que foi o início da caminhada. Eu acho que é o que nós temos feito, acima de tudo, até por ordem do bispo, né? É fazer com que o anúncio central de um Cristo que vem para nos salvar e libertar seja a mensagem que norteia qualquer projeto da Rádio Rural. Eu tirei a seguinte lição, que vale a pena a gente reunir amigos para lutarmos por uma causa em benefício da comunidade, que vale a pena trabalhar pela comunidade. É a grande lição que eu tiro da minha vida, para a minha vida. Rural de Mossoró. Rádio Rural de Mossoró. Aqui continua a Rádio Rural de Mossoró, com a emissora que engrandece a cidade e que faz jus ao reconhecimento do povo dessa terra. Rádio Rural de Mossoró oferece a melhor programação. Rádio Rural de Mossoró, a sua emissora, a sua estação, a sua emissora, a sua estação. Por hoje é só. Você fica por dentro de toda a programação da UERN-TV através da nossa fanpage no Facebook e do nosso canal do YouTube. Uma ótima semana e até o próximo programa. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas,
surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site adotemossoró.org.